Primeiramente, bom dia, feliz sábado para todos. Hoje, como está um pouquinho frio, né? Eu reparei que a maioria está com alguém que gosta do lado. Então vamos dar um abracinho para dar uma esquentada. Dá um abraço na pessoa que está do lado. Isso vai ajudar a passar um pouquinho frio. Hoje, nós estamos começando uma série um pouquinho diferente de sermões. Aí, ó, pode abraçar, isso mesmo. Se tem gente que está sem ninguém do lado, tem que ir alguém abraçado aí. Nesses próximos 2 meses aí, nós vamos ter uma sequência de sermões um pouquinho diferente, um pouquinho focadas nas festas, nos ritos judaicos. E, para começar, né, para introduzir, pode parecer estranho, mas eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui gosta de doce? Levanta a mão. Doce. Eu adoro doce. Eu tenho uma história muito legal do meu amor por doce, que tem um doce que era o meu doce favorito. Não é mais meu doce favorito. Ainda gosto, mas não é meu doce favorito mais. Que é paçoca. Eu adorava paçoca. Teve uma vez que eu estava comportando, né? E aí sobrou um dinheirinho de revista. E eu juntei com mais 2 amigos e falei assim, vamos comprar paçoca. Aí a gente foi numa distribuidora, conseguimos ali o dinheiro para comprar um daqueles negoção redondo assim de paçoca que vinha 65. E aí dividido por 3, 21, as 2 que sobrar a gente resolve o que fazer. Mais 21 para cada. A gente comprou aquele potão de paçoca e estava indo de volta para casa da campanha. Aí quando eu sentei no ônibus, o pote de paçoca no meu colo, aí eu falei assim, gente, eu não vou aguentar esperar até lá para eu comer as paçocas, eu vou começar a comer uminha só, 2, 3, 10 minutos depois, as 21 que eram minhas já tinham acabado e eu tinha pego uma das 2 que ia sobrar já, porque eu era muito viciado em paçoca. Naquele dia, acho que foi uma das piores noites que teve para dormir, não estava legal, depois daquele dia a paçoca não teve mais o mesmo gosto para mim, começou a ficar meio ruim, por causa, é muita gordura, é muito açúcar, muito sódio, e isso daí em excesso começou a fazer mal para mim. Era algo que eu amava, e por uma semana eu não conseguia ver paçoca na minha frente. Agora eu gosto, eu como paçoca, não recuso paçoca nunca, mas eu nunca mais comi daquele jeito. Esse exemplo que eu dei, é um exemplo de algo que para mim é muito bom, mas que em algum momento ele deixou de ser tão bom por causa do meu uso. A paçoca não mudou o gosto, não mudou o sabor, mas para mim mudou porque eu usei ela do jeito errado. Ao invés de eu esperar, comer aos poucos, dividir com as pessoas, eu fui lá guloso e comi todas as paçocas, e começou a ficar ruim. E a Bíblia, ela tem um exemplo de algo muito bom, que Deus havia feito. Aqueles que estão com as Bíblias, vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, onde fala sobre a criação. Gênesis capítulo 1. Antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa para louvar o seu nome. Que o Senhor esteja conosco, agora que nós vamos estudar um pouquinho da palavra. E que o seu Santo Espírito esteja guiando cada palavra aqui. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1. O último verso de Gênesis, ele coloca uma frase de Deus, que obviamente não está explícita aqui, mas nós entendemos que foi o que Deus falou. E diz assim, verso 31 de Gênesis 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Quando Deus ele cria a terra, ele cria tudo perfeito, tudo na mais perfeita ordem. Quando a gente olha todos os dias da criação, a gente percebe que está tudo perfeito. O céu, a terra, os animais, o ser humano, o relacionamento dos seres humanos com os animais, tudo isso está perfeito. E era para permanecer perfeito. Tudo que Deus faz, Ele é muito bom. E Deus, Ele dá um dom para o ser humano, que é um dom que o ser humano deveria utilizar com sabedoria. Assim como as paçocas que eu tinha comprado. Esse dom é o dom da liberdade. Deus, ele dá a liberdade para o ser humano e fala assim,
você vai utilizar essa liberdade do jeito que você quiser, mas eu vou te fazer um aviso. Existe aqui um monte de coisa que você pode comer, tudo que tem, e tem uma coisa que você não pode fazer com a sua liberdade, que é utilizar ela para comer do fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E adivinha o que Adão e Eva fazem? Eles não aguentam, eles têm que ir lá no fruto. E vai Eva, olha o fruto, come o fruto, e tem toda aquela história da expulsão e tudo mais. Mas por um mau uso da liberdade, Adão e Eva, eles destruíram o mundo perfeito que Deus havia criado, por causa do mau uso da liberdade. Esse mau uso da liberdade nós chamamos de pecado. Isso é pecado, quando você descumpre a ordem de Deus e torna o ambiente perfeito, agora imperfeito, agora com problemas. É isso que eles fazem. E o pecado, ele tem uma consequência que é terrível. Vamos dar uma andadinha ali para a Bíblia, lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59, no verso 2, o profeta ele vai trazer para nós a consequência dessa atitude de Adão e Eva, chamada pecado. Isaías 59, verso 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A partir do momento em que o ser humano peca, existe uma ruptura entre ele e Deus. Quando a gente olha no livro de Gênesis, no capítulo 2, a gente percebe que Deus ele costumava visitar Adão e Eva. Eles visitavam, eles eram visitados todo santo dia. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, essa visita agora é retirada. Calma, agora nós vamos fazer uma separação. O pecado de Adão e Eva fizeram com que a distância entre nós e Deus estivesse nessa eternidade que parece que está de longe. Mas é interessante que quando a gente analisa os patriarcas da Bíblia, a gente vê que essa ligação ela não havia sido completamente rompida. Então, o pecado fez uma separação, porém, Deus ele ainda dava um jeito. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Noé, Noé conversava com Deus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Abraão recebeu Deus na sua casa. Quando a gente olha para a história de Moisés, Moisés tratava com Deus, segundo a Bíblia, face a face. Ainda existia um contato entre a humanidade e Deus. Por que ainda existia esse contato? Porque Deus, ele não é um Deus que é desplanejado, que é desorganizado. Logo quando o pecado surgiu e Deus sabia que essa distância ia acontecer, ele falou: calma, eu tenho um plano. E ele coloca, logo após o pecado, o seu plano em prática. E onde que nós temos esse plano de Deus? Ali no livro de Gênesis. Pode voltar agora lá para Gênesis, de novo. Vocês vão andar bastante pela Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Logo após o ser humano pecar, Deus ele dá um jeito. E esse jeito está no verso 21. Gênesis 3, verso 21. Que diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aparentemente isso daqui não tem nada a ver com o plano de Deus. O que tem a ver roupa com o plano de Deus? Mas normalmente a gente não para pensar um pouquinho no que a gente enxerga nesse texto. A Bíblia fala que Deus ele fez vestimenta do quê? Peles. Da onde que você tira a pele para fazer roupa? De animais. Você não vai tirar a pele da maçã e fazer uma roupinha da pele da maçã. Aqui, o texto ele está falando claramente que Deus, ele realiza, logo após o pecado, o primeiro sacrifício. E pelo contexto da Bíblia, nós entendemos que esse sacrifício era de um cordeiro. Porque, no capítulo 4, Adão e Eva, eles ensinam os seus filhos a sacrificarem cordeiro. Quando a gente olha para a história de Caim e Abel, a gente pensa, não, Deus pediu o cordeiro e Caim desobedeceu. Do capítulo 3 ao capítulo 4, não temos nenhum pedido de Deus para sacrificar cordeiro. Nenhum.
Então a gente entende que foi Adão e Eva, por causa do exemplo deles, que eles passaram para Caim e Abel e falaram assim: olha, vocês precisam sacrificar cordeiro pelo pecado de vocês. É um ensinamento passado baseado na experiência deles, que Deus tinha sacrificado o cordeiro. Logo após esse pecado, então, Deus ele coloca em prática o seu plano. O plano dele era sacrificar um cordeiro. Só que o ser humano, ele não parou no pecado. Se o ser humano tivesse pausado no estágio em que Adão e Eva estavam, estaria tudo certo. A gente continuaria morando como nômades, continuaríamos fazendo altares, sacrifício de cordeiro, até a vinda do Messias. Era simples. Só que por causa de um período que o povo de Deus ele fica ainda mais distante de Deus, Deus ele precisa desenvolver esse plano para que esse plano ficasse um pouquinho mais claro na cabeça deles. E esse plano está ali em Êxodo. A fase 2 do plano de Deus. Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, versos 44 e 45. Livro de Êxodo, lembrando que aqui o povo ainda estava vivendo no deserto, tá bom? Eles não tinham chego na terra prometida, eles estavam vagando, aqueles 40 anos que a gente conhece muito bem, e aí Deus, ele coloca em prática essa fase 2 do plano. Versos 44 e 45 dizem assim: e consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. O plano de Deus para restaurar a comunicação com o ser humano, nessa fase 2, ela passa por algo chamado tenda da congregação, aí no texto, ou tabernáculo, ou o santuário móvel que nós temos ali, onde Deus ele mostra para Moisés todo um sistema que ele deveria cumprir e fala: ó, agora você vai ter que copiar. E Moisés vai lá e faz a cópia. Eu vou pedir até para o Sandro lá no som colocar para a gente a imagenzinha dessa cópia que Moisés faz. É isso daqui que ele faz. Deus ele ordena com que ele construa esse santuário, esse tabernáculo, no meio do deserto. Eu sei que vocês já cansaram de ver essa imagem, de como que ela é. Nós temos a entrada aqui, o altar, a pia, daí nós temos um véu que vai para o lugar santo, no lugar santo tem a mesa, o candelabro, o altar de incenso, mais um véu, e depois no lugar santíssimo, nós temos a arca da aliança que ficava os 10 mandamentos. Isso é o santuário. Isso daqui é a tenda da congregação que está falando ali em Êxodo, capítulo 29. E esse sistema, ele era a forma com que Deus ia falar e habitar no meio do povo, através do trabalho dos sacerdotes. Nesse momento aqui, os sacerdotes, eles seriam a ligação entre Deus e o povo. Os profetas funcionariam como a voz de Deus, porque Deus falava com eles diretamente, e com os sacerdotes, através desse sistema. Porém, se vocês analisarem um pouquinho como nós estamos aqui na igreja, esse espaço não tem nada a ver com aquilo. Por quê que nós estamos diferente desse plano de Deus do tabernáculo? A resposta, ela está na própria Bíblia. Hebreus, capítulo 11, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, primeiro verso do livro de Hebreus. Hebreus 1, verso 1. Normalmente, quando alguém pergunta para mim se eu gosto mais do Antigo ou do Novo Testamento, eu sempre falo que é do Antigo. E daí perguntam, qual que é o teu livro favorito, pastor? Hebreus. Por quê? Porque ele fala do Antigo Testamento. É maravilhoso. E aqui no verso 1, primeiro verso do livro de Hebreus, a gente entende o porquê que ele fala muito do Antigo Testamento. Que diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
O livro de Hebreus ele tem a missão de pegar todo esse sistema, todo esse planejamento de Deus do Antigo Testamento e adaptar para que a gente enxergue Jesus. Ou seja, o livro de Hebreus ele vai virar e falar assim, ó, você está vendo isso daqui? Isso daqui fala sobre Jesus. Está vendo o Cordeiro? Ele fala sobre Jesus. Está vendo os profetas? Eles simplesmente apontavam para Jesus. Essa é a missão do livro de Hebreus. E essa também é a missão do tabernáculo, o santuário. E tudo que nós vemos nesse lugar aqui, todos os elementos físicos ou ritualísticos, eles apontam para a pessoa de Jesus. E eu acho muito interessante quando o próprio Jesus, ele gosta de colocar o santuário e o tabernáculo apontando para ele. E tem um momento que sempre me chamou muita atenção, que é o momento do batismo de Jesus. Para quem eu não sei se tem aluno meu aqui do primeiro ano do ensino médio, mas no primeiro ano do ensino médio eu gosto de falar sobre isso com relação ao batismo. Quando a gente olha para o rito batismal, normalmente a gente associa ele com o perdão de pecados. Tanto que o pastor, na bênção que ele faz, ele fala, para que seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, normalmente a gente olha para o batismo, purificação, morrer para a vida antiga, renascer para uma nova vida, a gente pensa em perdão de pecados. E quando a gente vai para o batismo de Jesus, Jesus tinha pecado? Nenhum. O livro de Pedro e o livro de Hebreus garantem que Jesus nunca pecou. Para que Jesus batiza então? Para nos dar o exemplo. Essa é a missão secundária do batismo de Jesus, não a primária. O primeiro motivo do batismo de Jesus, quem diz é o próprio Jesus, ali em Mateus. No diálogo que ele tem com o seu primo, João Batista, que estava prestes a batizá-lo, ele diz qual era o propósito do seu batismo. Mateus capítulo 3, verso 15. Depois de João virar para ele e falar assim, olha, eu espero que o Senhor me batize, não eu não mereço. Então, Jesus ele responde dessa forma aqui no verso 15, de Mateus 3. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Esse texto, esse termo que Jesus usa para cumprir toda a justiça, ele está pegando o santuário e apontando para ele. De que forma? A palavra justiça, ali no greguinho, ela vai significar mais questão de lei. Então é como se Jesus falasse assim, eu preciso cumprir a lei, então me batiza. Daí você pensa, que lei? Alguém já viu no livro de Isaías, livro de Êxodo, Levítico, alguma coisa sobre o Messias tendo que batizar? Aparentemente não faz sentido nenhum. Mas nós conseguimos encontrar essa lógica aqui, no santuário. O rito diário do santuário, ele era mais ou menos assim. O pecador chegava ali, entrava pela porta do santuário com o seu cordeirinho em mãos. Ele entrava com o cordeirinho, ia até o altar de incenso, que é esse primeiro lugar aqui que está pegando fogo, que está com a fumaça. Ele levava o seu cordeiro até o altar. Nesse altar, ele imolava o seu cordeiro, ele pegava um cutelo e cortava o pescoço do cordeiro. O sangue do cordeiro, ele era derramado em uma botija, então tinha um baldezinho, onde o sacerdote agora, não mais o pecador, o sacerdote pegava essa botija com sangue e levava para dentro do santuário, da primeira parte, do lugar santo. Nessa primeira parte, o que ele fazia? Ele pegava o sangue do cordeiro com a ponta dos dedos e passava em chifres, que a Bíblia chama de chifres, mas eram nas quinas de todos os móveis. Então, chegava lá na mesa, tinha 4 quinas, ele passava nas 4 quinas o sangue, chegava no altar de incenso, passava nas 4 quininhas do altar de incenso, chegava no candelabro, passava em volta do candelabro, e tudo que sobrava de sangue, ele tacava embaixo do altar de incenso. Porque o altar de incenso era como se fosse o caminho, que levava para Deus todos os pecados para que ele purificasse. É por isso que quando a gente vê alguma representação mais da nossa cabeça, a gente vê o véu vermelho. É porque o altar de incenso ficava do lado do véu, então você tacava o sangue todo no véu. O cheiro devia ser maravilhoso. Mas o véu, que era azul, dourado e vermelho, ele ficava totalmente vermelho, por causa do sangue. E aí você pensa, eu entendo isso, mas eu ainda não vejo o batismo de Jesus.
nesse rito. Parece algo normal, a gente vê a morte de Jesus, mas não vemos o batismo. Onde que está o batismo? Quando o sacerdote ele pegava aquela botija cheia de sangue, ele não podia, em hipótese alguma, entrar direto no santuário. Por quê? Porque ele estava impuro. Então nós temos aqui um segundo item, que eu circulei ali na fotinho. Vamos ver se está funcionando. Liguei. Aí, funcionou. Fui eu que fiz o círculo, por isso que ele está bem feinho. Mas esse círculo, ele está na pia. A pia era a pausa do sacerdote. Ele estava com a botija em mãos, ele colocava a botija no chão, lavava as suas mãos, simbolizando que agora ele ia começar um processo de intercessão. A partir do momento em que ele lavava as mãos, ele estava apto para entrar no lugar santo e fazer todo o rito do sangue para conduzir os pecados até Deus. Esse era o rito que fazia com que ele fosse apto. Quando Cristo ele batiza e ele fala para João Batista assim, me batiza porque convém cumprir toda a justiça, é disso que ele está falando. Quando a gente olha para o primeiro milagre de Jesus e ele fala para Maria assim, mulher, ainda não chegou a minha hora, é sobre isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, eu não comecei ainda o meu ministério. O meu ministério ele só começa a partir do momento em que eu simbolicamente me purificar para começar o meu ministério. Todo o sistema que nós vemos aqui, ele aponta diretamente para um Cristo que cumpre todas essas funções em nosso lugar e no lugar dos sacerdotes. Tudo que nós olhamos como plano de Deus no tabernáculo para habitar no meio do povo, ele é cumprido na pessoa de Jesus. Todo ele. Isso aí é o que nós chamamos de tipificação na Bíblia. O santuário, ele é uma tipificação do que Cristo iria fazer. E quando nós olhamos para todos esses trabalhos, nós devemos, não é questão de podemos, nós devemos encontrar a pessoa de Cristo. Normalmente, quando eu vou conversar com alguns adventistas, eu faço uma pegadinha. E eu pergunto, olha, pensa assim, você é adventista do sétimo dia. Qual que é a nossa doutrina principal, a nossa principal crença, que move todas as outras? E sempre fica dividido entre volta de Jesus ou guardar o sábado. E isso não tem nada a ver com a nossa crença principal. A nossa crença principal é essa, a crença do santuário. É ela que faz com que o sábado tenha sentido. É ela com que faz que nós tenhamos a esperança de que Cristo vai voltar. Isso já está previsto no sistema de santuário. E normalmente, quando nós olhamos para ele, sem pelo menos essa tentativa de enxergar a Cristo, nós olhamos como ritos que acabaram e que não fazem mais sentido para nós. Mas isso daqui é o ponto principal de tudo que nós cremos. E isso daqui ele representa uma característica muito importante de Deus, de como ele lida com o ser humano. Uns tempos atrás, na faculdade, não há muito tempo, a gente precisava escrever uns sermões e tudo mais para a aula de homilética. E aí eu fui escrever o sermão e pensei, eu preciso de uma ilustração bem legalzinha, né? Daí eu peguei a ilustração mais batida que tinha. Mas essa ilustração, ela mostra um pouquinho para a gente desse relacionamento de Deus através do santuário. Essa ilustração, ela conta de um escalador, um alpinista, que ele queria subir um monte muito alto, que ia levar mais ou menos um dia inteiro. O planejamento dele era, até o pôr do sol eu chego no topo dessa montanha. Só que qual que era o problema? Aquela montanha ela estava um pouquinho mais escorregadia do que o normal, por causa do frio, por causa da chuva. Ela estava meio ruim, então ele foi atrasando, e ele chega ali no último quarto da montanha e já estava escurecendo. Lá pelas 7, 8 horas, já estava bem escuro. E aí ele se prende numa pedra e quando ele vai subir, ele escorrega e cai. Por causa dos grampos que ele tinha colocado, ele estava preso, pendurado. E ele tentava se balançar e chegar numa pedra ou em algum lugar que ele pudesse segurar, e ele não consegue. E ali aquele homem, ele vira e fala assim, agora eu vou morrer aqui?
vou ficar agora à noite aqui, morrer de hipotermia, alguma coisa, pendurado. E ele clama para a única pessoa que ele achou que poderia ajudá-lo. E ele começa a clamar para Deus, começa a gritar: Deus, se o Senhor me ama, se o Senhor existe, me ajuda. Eu preciso de alguma coisa que me ajude aqui. E aí ele escuta uma voz que era da consciência dele, talvez, alguma coisa. E ele escuta assim: corte a corda. E ele olha: ei, Deus, essa história está estranha, não é Deus. Eu acho que é outra pessoa aí que está tentando me convencer. E aí ele continua a oração dele: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor me ama, se o Senhor quer cuidar de mim, me ajuda, por favor. E aí ele escuta de novo a voz: corte a corda. Ele pega o canivete que estava no bolso dele, coloca perto da corda e pensa: será que eu corto, será que eu não corto? E ele ficou com medo, guardou o canivete de novo e falou assim: não, eu vou continuar orando aqui. E passou a noite orando. Quando chega no outro dia, esse homem havia morrido de hipotermia, pendurado, assim como ele temia. E um grupo de escalada estava fazendo o seu caminho, o seu trajeto. E quando eles passam por perto dele, eles enxergam um corpo pendurado, morto, e falam assim: nossa, olha, esse cara morreu, provavelmente foi ontem à noite. Eles chegam mais perto do corpo, e eles veem que esse corpo, ele estava apenas a 1,5 m do chão, de uma passagem onde a trilha já passava. Mas aquele homem não sabia, por causa do escuro. E por olhar para a ordem estranha de Deus, ele não quis cortar a corda. E ele morreu por não escutar a voz de Deus. É óbvio que essa história ela é inventada. Mas ela mostra um desejo muito grande de Deus, de nos ajudar. E Ele sempre deixou ao longo da história as suas ordens para nós. Ele sempre deixou muito bem explicado a forma que Ele quer estar perto de nós. Putz, bija. Ele mostra para nós que Ele quer habitar no nosso meio através do santuário. E quando nós olharmos para o santuário a partir de agora, nós devemos entender um Deus que quer ser um Deus próximo, um Deus que está perto, um Deus que nos ajuda. E infelizmente os nossos pecados nos fazem parar de escutar a voz dele. Nós continuamos nos nossos erros e nós deixamos de ouvir a voz de Deus. O desejo de Deus hoje é nos mostrar que Ele é um Deus perto. Um Deus que continua sendo um Deus que quer viver no nosso meio. Mas para isso, nós precisamos aceitar ouvir a voz dele. Quando nós recusamos a voz dele, nós temos a mesma consequência desse escalador da história. De estarmos perto de Deus, escutando a voz dele, mas com o coração totalmente distante, com os ouvidos longe da voz de Deus. Que nós possamos entender esse Deus que quer estar perto de nós. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui com os corações prostrados, pedindo que o Senhor seja esse Deus perto que o Senhor tem tentado ser na nossa vida. Nós queremos pedir que o Seu Santo Espírito Ele esteja transformando o nosso coração, para que assim nós possamos entender essa necessidade que nós temos de Ti, a necessidade de estarmos ao Seu lado. Que o Senhor esteja conosco e que a partir de hoje nós possamos compreender, através do santuário e de toda a revelação que o Senhor deixou para nós, que o Senhor continua ao nosso lado, continua desejando nos ajudar. E que nós possamos abrir os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor fale a nós. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.